Olá, amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus venha abençoar grandemente a você e a tua casa. Nós viemos aqui dar uma mensagem direto do coração de Deus para você. Eu vou esperar alguns minutinhos para que você venha pegar a sua Bíblia. Você possa estar também compartilhando essa live, deixando seu nome como pedido de oração ou o nome de uma outra pessoa. No final dessa live, nós vamos estar orando por você e por quem você colocar aí. Boa noite, Dre. Tudo bem? Deus abençoe sua vida, querida. Olhe, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Os livros de Salmos 18, 1 Samuel, capítulo 30. E essa noite nós vamos entregar o entendimento da qual o Senhor falou conosco. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, no Salmo 18, é o nosso forte rochedo. Deus nos deu o entendimento que esses livros, juntamente com o livro de Gálatas 5:22, que para que você venha receber de Deus um favor, um fruto, é necessário que nós entregamos a Ele o fruto do Espírito. E vamos observar aqui na Sagrada Escritura, que em 1 Samuel 30, Davi, Deus deu situações à vida dele, que ele conseguisse manifestar o fruto do Espírito. Mas veja só, Deus ele dá desafios, mas ele só dá desafios para aquele que ele sabe que é campeão. E ao final de toda a batalha, existe as bonificações. E eu não estou falando de uma bonificação qualquer. Eu estou falando da bonificação do nosso Deus. Deus deu a Davi muito mais do que ele podia imaginar. E Deus vai dar a nós bênçãos que jamais imaginamos. Mas entregue a Deus o fruto do Espírito. A palavra revelada começa agora. Cante conosco essa música, olha que linda, ela vai falar muito com você, assim como falou conosco. Olha, fizemos especialmente para vocês, olha só, Jesus nosso escudo, e olha do Rafael, Jesus nosso rochedo. Cante conosco, ó. Me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Me mostram quem eu realmente sou. Olha só, as situações mostram quem realmente você é. Tudo que você pode e tudo o que é seu. Minhas palavras não eram minha fé. Suas palavras liberam sua fé. Muda situações. Eu vou viver e você vai viver cada promessa. Não abre mão de tudo que Deus prometeu para você. Leve o tempo que levar. Sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder
se moverá. Olha só, Deus se moverá. Chegar sua hora, já chegou, sua hora vai chegar. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. E basta eu queira realmente. Também gostei, ó. Agora eu vou. Tudo que eu posso e tudo que você pode, tudo que é seu. Essa situação na sua vida é para destravar bênçãos antes que você não poderia imaginar. E o que eu declaro muda situações. Declare vitória e não derrota. Vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que... Não abre mão de tudo que Deus te prometeu. O que levar, sei que eu vou conquistar. Você vai conquistar, dependente do tempo, porque Deus com seu poder se moverá. Sua hora já chegou, sua hora vai chegar se não chegou. Cante, cante. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leva o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se move, Deus com seu poder se moverá. Chegar, vai chegar, a sua hora vai chegar, ou a sua hora já chegou. Creia, creia nisso. Olha só. Olá, Gaúcho, olá, Merely, olá, Andresa. Que prazer ter vocês aqui. Oh, glorioso Deus. E continuando aqui na palavra do Senhor, Deus está dando esse entendimento para nós que devemos confiar, que tem situações que são realmente desafios. Deus não dá desafio a quem Ele vê que é fracassado. Nós não somos fracassados. Olhe, eu não estou dizendo que a situação difícil que você pode estar passando possa ter te desmotivado. Se até mesmo Davi se desmotivou numa situação muito difícil. Nós vamos falar aqui para você de Samuel, 1 Samuel capítulo 30. Davi estava numa situação muito desesperadora, porque Davi, ele fugia de rei Saul durante uma época, a tal ponto que ele teve que recorrer aos seus inimigos filisteus. Sabemos dos cânticos de Davi, né? Que Davi matou o filisteu Golias. Davi matou milhares de filisteus. E agora ele teve que recorrer aos seus inimigos. Ele se tornou servo de rei Ax, o rei dos filisteus. E teve que habitar em Ziclac. Ziclac significa uma cidade serpeante. Ali ele passou por situações precárias. Davi, ele acabou assim fazendo algumas coisas que não estavam agradando a Deus. Veja que tudo certo que ele não conseguiu fugir ali do rei Saul. Na cidade que ele mesmo habitava, de Israel, ele teve que recorrer ao inimigo. Mas não era uma situação que estava agradando a Deus. E Deus deu a Davi desafios. Desafios esses que ele teve que manifestar o fruto do Espírito. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Acompanhe comigo. Pegue sua Bíblia, comece a compartilhar, a dar o seu joinha, dar o seu coraçãozinho. Deixa também seu nome, que nós vamos estar orando por você, tá bom? No final dessa live. Vamos lá. Capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas com ímpeto
tinham dado sobre o sul e sobre Ziclac, e tinham ferido a Ziclac e a tinham posto a fogo. Então, como eu disse, Davi, por uma época, ele teve que se refugiar dos seus inimigos filisteus. E durante uma guerra que houve entre os filisteus e os hebreus, posso dizer, entre o rei Saul e o rei Aques, os príncipes dali dos filisteus não permitiram que o rei Aques fizesse com que Davi e os seus homens participassem daquela guerra. Ainda bem que para Davi, porque senão ele teria que guerrear contra a sua própria pátria. Não sabemos se lá na hora ele iria agir diferente, mas creiamos que sim, porque senão Deus não motivaria o coração daqueles príncipes para que ele não participasse da guerra. Preste atenção. Davi, ele teve que retornar com aqueles 600 homens para a cidade de Ziclac por 3 dias. Chegando naquela cidade, ele viu a cidade em caos. É como nossas vidas, quando encontramos a nossa vida em um verdadeiro caos. Foi um momento de muito desespero para Davi, porque Davi diz aqui que ele chorou amargamente juntamente com seus homens, que não tinha nem mais forças para chorar. Veja que Davi era um homem acostumado com guerras, a ver tristezas, acostumado a encarar situações assim. Então, se até mesmo Davi teve desespero, teve angústia, chorou amargamente, nós também podemos passar por situação assim. Mas acompanhe comigo o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha aqui o segredo. Davi se esforçou em Deus. Davi não fugiu. Davi, ele não podia contar nem com as próprias pessoas da sua pátria. Ele não podia estar em Israel. Ele não podia ir até o tabernáculo que estava em Israel, que estava em Jerusalém. Davi não podia contar, nem mesmo com seus próprios homens. Seus 600 homens queriam matá-lo a pedradas. E muitas vezes não podemos contar com mais ninguém, nem com as pessoas da nossa própria família. Mas eu venho te dizer essa noite, levanta-se, enche-te de ânimo e coragem, assim como Davi se encheu. E desperte dentro de você um gigante espiritual. Que gigante é esse? O Espírito Santo que habita em você. Liberte ele. Haja com a força do Espírito Santo. Olhe, Davi fugiu para Deus. Mas, diferentemente de Davi, sabemos que Elias, numa situação de desespero, ele fugiu para uma caverna. A caverna é tudo aquilo que faz com que nós não enfrentemos as situações. É tudo que nos acovarda. Muitas vezes a caverna pode se apresentar através de alcoolismo, através das drogas, através da depressão, a doença da alma, toda e qualquer situação que nos aprisiona. Não age como Elias agiu, porque Elias, ele tinha sido ameaçado por Jezabel de morte. Veja que 2 homens, Elias ameaçado de morte por Jezabel, e Davi ameaçado por 600 homens para morrer a pedradas, tendo o rei Saul querendo matá-lo. Veja a situação. E eu venho aqui dizer para você, eu não sei qual é a situação em que você se encontra, que você fala, eu não tenho mais forças para prosseguir. Mas tem alguém, um homem, uma mulher de Deus, o seu pastor, para recorrer. Davi sabia que ele precisava ter ao lado dele alguém para ajudá-lo. Acompanhem comigo o versículo 8. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei,
E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Aqui Davi, ele perguntou para Deus com o auxílio de Abiatar, que era um sacerdote. A pior coisa que nós podemos fazer é nos isolar, é ir para a caverna. Precisamos ter pessoas que possam nos ajudar, pessoas cheias de Deus. Sim. Davi, no seu Salmo 18, não é mesmo, Rafael? Diz assim: o Senhor é o meu rochedo. Agora preste atenção. O rochedo de Davi foi Deus. Mas o rochedo de Elias, numa situação impossível, foi a caverna. Fica a nossa pergunta: qual é o seu rochedo? É Deus ou a caverna? Sim, isso. Como a Fernanda falou e salientou, no Salmos 18:2 fala que o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então Davi, naquele momento, ele buscou aquele que ia protegê-lo, ia guardá-lo num momento de aflição, de angústia. Imagina Davi numa situação em que ele volta de uma guerra, chega na sua cidade e não encontra mais as suas esposas, não encontra crianças do seu povo, dos seus soldados, e ainda vê uma situação em que os seus próprios soldados, seu povo, viam ele como o culpado disso, né? Sim. Que situação é essa, né? Chegar e ver aquelas pessoas próximas a ele o acusarem de você é o culpado de ter tudo isso ter acontecido. As nossas esposas, nossos filhos não estão aqui porque você foi o culpado disso. Imagina toda essa situação. Mas o que Davi fez? Ele, como homem forte e valoroso, foi buscar quem? A Deus. Mesmo numa situação complicadíssima, ele foi buscar a Deus. Diferentemente de Elias, como foi dito pela Fernanda. E quantas pessoas acontece isso, né? Numa situação talvez muito menos graves, se escondem dentro de uma caverna. Uma caverna, um lugar escuro. Caverna, quem sabe, é um lugar escuro. Que você não vê vida lá. E a pessoa se aprisiona naquele lugar. Mas Davi não entrou numa caverna. E muitos de vocês que estão aí acompanhando a nossa live não se escondem dentro de uma caverna. A palavra diz que o Senhor é minha rocha. Davi falando isso. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É nele que você deve buscar. Sim. É nele que você deve buscar sua proteção, sua força, num momento complicado. Exatamente. Como ele disse aqui, aqueles homens, eles procuraram um bode expiatório. E muitas vezes nós buscamos um bode expiatório. Gastamos a nossa energia, ao invés de correr até Deus, gastamos nossas energias para guerrear. Gastamos a energia procurando ter alguém para culpar. Não. Que a nossa energia venha estar e se levantar e buscar a Deus, e ter uma pessoa de Deus para recorrer, e mudar a nossa tristeza, a nossa angústia em força, em fé. Veja, essa situação que você está passando, por mais difícil que seja, eu venho dizer para você, não é o seu fim, não. Assim como não foi o fim na vida de Davi. Todos os homens ali estavam cansados mentalmente, fisicamente, eram homens de guerra. São homens que podemos dizer como eu e você, que estamos habituados com situações difíceis, mas tem vezes que nós estamos tão cansados que nós não aguentamos mais. Mas é aí que Deus vem para soprar um novo ânimo. Mas cabe a nós. Cabe a nós despertar o Espírito Santo que está em nós. Ele está a livre acesso. Sim. E até reforçando o que ela está falando, nós temos que clamar a Deus. Uma situação difícil é clamar ao Senhor. No momento de desespero, no Salmos capítulo 18, versículo 6 fala que no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse.
Olha a situação. Ele clamou a Deus num momento desesperador para ele. E você talvez esteja passando por um momento assim, algum familiar seu, amigo, conhecido, quem quer que seja, num momento que está desesperado. Fala para ele, clama a Deus. Porque continuando o versículo fala, do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Deus vai ouvir o seu clamor. Clama a Ele, peça o socorro a quem é a pessoa certa. Deus que vai ouvir você lá do céu, lá do seu templo. Ele vai ouvir o seu clamor e vai atender aquilo que você precisa. Exatamente. E se você clamar a Deus e ter a fé, vai receber bênçãos antes inimagináveis. Veja que aqui Deus permitiu situações na vida de Davi para que ele despertasse ainda mais o fruto do Espírito. Acompanhe comigo os versículos 18 ao 20. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres. 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 20. Também domou a Davi as ovelhas e vacas, e levou adiante do outro gado, dizendo, este é o despojo de Davi. Porque Davi teve coragem, Davi teve fé em Deus. Porque Davi manifestou o fruto do Espírito, nós vamos dizer aqui para você, o entendimento que o Espírito Santo nos deu em 1 Samuel 30. Porque Davi despertou o fruto do Espírito, porque Davi entregou o fruto do Espírito para Deus. Deus entregou a Davi bênçãos antes que ele nem podia imaginar. Ele estava vivendo uma situação precária em Ziklag. E Deus vai despertar a você, agora, nesse momento, esse gigante que existe em você. Deus vai despertar em você um ânimo novo. É o que eu oro nesse momento. Para que você possa entregar a Ele o fruto do Espírito para poder receber bênçãos triplicadas. Veja que Davi, ele recebeu tudo que era dele roubado. Recebeu o que os amalequitas roubaram de outros povos e ainda recebeu presente de seus soldados que queriam apedrejá-lo. Deus vai dar para nós bênçãos que até mesmo os nossos inimigos vão ser usados para nos abençoar. Você crê? Então entrega para Ele o fruto do Espírito. Entrega. Eu vou falar aqui para você as passagens que diz que Davi foi desenvolvendo o fruto do Espírito durante o trajeto. Deus, ele tem esperança que você vai vencer essa guerra e que você vai dar esse fruto para Ele. Vamos acompanhar aqui com Rafael, aqui o Samuel 30. Então, como foi falado, os frutos do Espírito são 9 virtudes. E onde a gente encontra, falando dessas 9 virtudes? Está em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala que o amor é um dos frutos, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza ou amabilidade, a bondade, a fidelidade ou a fé, a mansidão ou humildade, o domínio próprio ou a temperança. São as 9 virtudes do fruto do Espírito. Veja, falar de uma maneira que você possa entender. O fruto do Espírito é como se fosse uma fruta com gomos. Vamos colocar aqui a mexerica. É um fruto com 9 virtudes. E o que significa? É virtudes da personalidade de Deus implantadas em mim e você, no nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Mas, para que você consiga manifestar o fruto do Espírito, é necessário a comunhão. E a comunhão, ela se dá através da intimidade, leitura da palavra e a oração. Quanto mais nós tivermos a comunhão, mais o fruto do Espírito nós vamos ter. Que maravilhoso! É nós temos a personalidade de Deus em nós. Não é bonito isso? E em troca, Deus nos dá bênçãos, mas bênçãos muito grandes. Bênçãos que nós nem mesmo podemos imaginar. Veja só. Acompanhem comigo.
Bom, a primeira virtude de Davi, citada em 1 Samuel 30, é o amor. E a pergunta que fica, primeiro, você sabe qual é o significado do amor, do que é o amar? Em 1 Coríntios 13, 4, 7, fala que quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E Davi teve isso. Em 1 Samuel 30, versículos 4 e 5, fala que quando então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. E no versículo 5, as duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi demonstrou amor não só pelas esposas que foram sequestradas pelos amalequitas, mas também teve esse amor para com as mulheres dos seus soldados, para com os seus filhos e filhas que também tinham sido levadas por eles. Sim. Isso é o amor. Ele não olhou só para o problema dele, ele estava com um problema que tinha perdido as suas esposas, mas ele olhou para mais do que isso. Ele não ficou preso à sua caixinha. Ah, minhas esposas, tal, e é elas que importam só. Não. O amor é mais além que isso. E quantas vezes a gente, na nossa própria família, a gente não tem esse amor pelo próximo, sabe? Até dentro de casa a gente vê muito isso, não se importando com o que acontece com a pessoa, com o filho, com o pai, com a mãe, não tendo esse amor. Davi nos mostra aqui o que é o amor mesmo. Ele olhou para si, mas também olhou para o seu povo. Viu o desespero, a tristeza que estava batendo sobre todos. Amor. Esse é o amor que nós temos que ter. É exatamente isso. E a outra virtude que Davi lhe manifestou, na verdade, ele já estava ali com o fruto do Espírito, mas Deus deu aqueles desafios na vida dele, nesse caso aqui, foi o que aconteceu com Enes de Craque, para que ele desse mais, né, o fruto do Espírito, desenvolvesse mais. E o outro fruto, né, outra manifestação ali, foi a paz. No versículo 21 diz assim: E chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Filipenses 4:7 vai nos dizer assim: que a paz do Senhor guarde vossos pensamentos e corações. Olha, Davi, ele manifestou a paz, porque quando Davi ele saiu de Afecã, que era o local ali que eles estavam ali em guarda antes de guerrear contra os hebreus, houve uma guerra entre os hebreus, né, o rei Saul, e entre os filisteus, o rei Aques. E os filisteus ficaram em Afecã. Quando os príncipes dos filisteus não permitiram que Davi e os seus soldados participassem da guerra, com medo de que Davi ali ele acabasse indo contra os próprios filisteus, pediu para que aqueles homens voltassem a Ziclague. E eles voltaram. Eu vou dizer para você quanto tempo ele caminhou. Ele com aqueles homens caminhou 145 quilômetros. Eu moro aqui em Vinhedo, então é como se fosse daqui de Vinhedo até um pouco mais a São José dos Campos. Veja, quando ele chegou a Ziclague, ele viu aquela cidade daquela maneira, ele ainda teve que caminhar, né, rapidamente, mais 45 quilômetros para buscar tudo o que era deles. É como se fosse daqui de Vinhedo até Campinas, um pouco mais de Campinas a pé. E esses homens que diz aqui no versículo, que ficaram cansados, foram 200 homens que não tinham condições física e emocional para perseguir.
para ir até os amalequitas. E Davi teve paz. Davi, ele permitiu que aqueles homens ficassem naquela cidade, lá no ribeiro de Besor. Até mesmo indo contra os 400 homens que foram com ele, porque aqueles homens não gostaram nem um pouco dessa atitude de Davi. Então nós também devemos ter a paz para aqueles que são contrários a nós. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, manifestando o fruto do Espírito, a paz dele vai trazer paz em nossos pensamentos. As situações contrárias, as dificuldades não vão permitir que nós vivemos estressados, angustiados. Necessitamos dessa paz. Não é uma paz que o mundo dá, é a paz de Cristo. Posso dizer que a paz é uma pessoa, a paz é Cristo. Então precisamos mais de Cristo. Continuando. Bom, outras 3 virtudes que Davi teve foram a paciência, a delicadeza ou amabilidade e a mansidão ou humildade. Em 1 Samuel 30, versos 22 e 23 diz que: mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Quando Davi teve a paciência? Quando aconteceu isso que eu citei, os próprios soldados, aqueles que foram para a guerra, os 400 que foram para a guerra de Davi, conquistaram a vitória, conquistaram tudo que tinham. Na volta, eles não quiseram dividir aquilo com aqueles que tinham ficado, por estarem cansados. Ele teve que ter paciência com uma situação tão complicada dessa, né? Tão difícil. E onde ele teve a delicadeza? No falar, mas eles fazem parte de nós também. Eles estavam aqui, estavam mais cansados do que vocês, mas da mesma maneira que vocês ajudaram na guerra, eles também nos ajudaram, cuidando daquilo que ficou, nos protegendo, porque poderia acontecer alguma coisa e eles estavam aqui, estavam sendo descansados e poderiam estar indo nos ajudar. E quando Davi teve a mansidão, a humildade, quando ele falou: quem deu essa vitória, quem estava conosco foi o Senhor. Se Deus não estivesse com eles não iam conseguir essa vitória. Talvez conseguiriam, mas não da forma como foi. Deus deu a vitória completa para aqueles soldados, para Davi. Então o que fica de lição? Nós estamos tendo paciência por certas situações, estamos sabendo falar de uma maneira delicada, amável com alguém, com uma situação. A gente está sendo manso, humilde, aceitar que nada do que conquistamos é por nossas forças, mas porque Deus está nos dando essas vitórias. Então fica esse questionamento com todos. É bem isso. Ele teve delicadeza ali ao responder, você imagina, né? Aqueles homens o tempo todo só criticando. Quantas pessoas ficam ali do nosso lado só nos criticando, tentando tirar nossa paz, né? Só aquelas situações assim que a gente fala assim: meu Deus do céu, como isso vai acabar? Mas aí que a gente tem que pensar: olha, eu tenho que ter comigo a mansidão, eu tenho que ter comigo a delicadeza, a paciência. Eu tenho que desenvolver isso. Porque é dessa maneira com que eu vou conseguir não salvar a mim mesmo, mas como também receber bênçãos de Deus, mas bênçãos muito grandes. Vamos acompanhar? Vamos continuar aqui, ó. Lá no versículo 6, nós vamos ver um exemplo de domínio próprio. No finalzinho ali do versículo 6 diz assim, ó: todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. O que ele se esforçou? Ele conseguiu ter domínio próprio da angústia. Imagina a angústia tremenda. Então, se você está agora com essa angústia, tenha domínio próprio. Não deixe ela fazer com que você fuja para a caverna. Como nós dissemos aqui, que a caverna é toda aquela situação que faz com que você não enfrente essa situação difícil. Deus nos deu um espírito muito forte. Deus acredita em nós para vencer.
Um outro termo de domínio próprio é a temperança. Eu brinco aqui assim com o Rafa, que é o sazão de Jesus. Nós somos o sazão de Jesus, né? É o tempero. Então, assim, o tempero, peguei aqui um pouquinho aqui de sal, ó, tá vendo? O tempero não pode ser nem de mais, porque senão salga muito, né? E nem de menos. Então, nós devemos ser temperados. Não podemos ser nem de mais, nem de menos. Deu para entender? E continuando, outra virtude foi a bondade. Em 1 Samuel 30:11, os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água. Nós havíamos falado do amor. O amor que Davi teve pelas suas esposas, pelas esposas de seus soldados, seu povo, as crianças. Eram pessoas que talvez Davi conhecesse. Faziam parte da família. O povo, uma parte, uma família. Nesse caso, foi encontrado um egípcio, alguém desconhecido, que foi entregue a Davi. E o que Davi fez? Viu a situação que ele passava, que ele necessitava de pão, necessitava de água. E ele não olhou para quem era aquele homem. Ele falou, esse homem padece de alimento. Exatamente. E ele entregou esse alimento para esse homem. Deu a água para ele beber, porque ele padecia. Seguindo o versículo, fala que ele padecia já há vários dias, porque o seu senhor, a Malequita, que era aquele que ele ia atrás lá depois para recuperar tudo aquilo, tinha largado ele, porque ele padecia, estava doente. Mas Davi não olhou para isso, o ajudou, teve bondade para aquele homem, mesmo não o conhecendo. E como nós estamos agindo em relação a isso também? A gente falou da família, agora a gente está falando de uma coisa mais ampla, né? Que é de fora, alguém desconhecido. Será que a gente está agindo de bondade para aqueles que precisam? Não só do alimento que como esse homem precisava, mas de entregar a palavra do Senhor? Será que nós estamos sendo servos do Senhor? Deus está nos colocando uma palavra, colocando algo em nossas vidas, para estar levando para aquele que precisa, alguém que não seja um conhecido nosso. Então, como Davi o fez com este rapaz que necessitava do alimento e da água, nós temos que parar e pensar, nós estamos agindo dessa maneira também com essas pessoas? Sim, eu vou até além. Lucas 6,36 diz assim, sede misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso para conosco. Veja que Davi, ele foi misericordioso, ele ajudou uma pessoa que ele nem mesmo conhecia. Às vezes nós não ajudamos as pessoas porque, poxa, eu não conheço essa pessoa, né? Não podíamos agir assim. Se nós pensarmos assim, alguém vai pensar assim também em relação a nós. Veja que a misericordiosa faz parte da bondade, desculpa, gente. Né? A misericórdia faz parte da bondade. E também tem aquela situação, nós podemos ajudar uma pessoa que a gente não conhece, ou às vezes uma pessoa que para nós não vai ter serventia alguma. E a gente falou assim, não, vamos ajudar, eu não quero ajudar aquela pessoa, porque ela não me tem serventia. Mas nós nunca sabemos quando que vamos encontrar aquela pessoa novamente. E essa pessoa que hoje nós estendemos a mão, pode ser uma pessoa que lá no futuro vai nos ajudar. Não é mesmo? Sim. Continuando. A alegria. Olha, Paulo vai dizer sobre alegria lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Paulo, ele disse assim, encontrei o segredo de viver contente em toda e qualquer ocasião. E veja que Davi, ele conseguiu manifestar a alegria. Cara, numa situação ali favorável para ele. Vamos ler lá nos versículos 18 e 19. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. É fácil a gente manifestar alegria numa situação fácil. Difícil a gente manifestar alegria numa situação que é contrária a nós. É por isso que nós temos que aprender os segredos de viver contente em toda e qualquer situação. Aí as palavras do apóstolo Paulo para nós, né? Continuando. A fidelidade e a fé. Chegamos aqui
a 9 virtudes do fruto do Espírito, que são a personalidade de Deus em nós, tá? A fidelidade e a fé. Hebreus 11, versículo 1 vai dizer assim, que a fé é a firme certeza que vai acontecer aquilo que se espera, de maneira que nós não vemos agora. E Davi, ele manifestou a fé. Vamos acompanhar comigo ali no versículo 8 e no versículo 9. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Davi, ele teve que ter fé, porque ele tinha a promessa, mas ele não tinha visto a promessa. Ou seja, Deus está falando para nós, faça, tenha coragem. E se Deus ele falou para você uma promessa, se Deus ele tem falado através da palavra algo que é direito seu, tenha fé para alcançar. Nós aqui falamos sobre o fruto do Espírito. Eu tenho certeza que quando você for ler 1 Samuel 30, você vai logo se lembrar. Olha, Davi teve desafios, Deus permitiu situações difíceis ali para que o fruto do Espírito manifestasse na vida dele. Mas aquele desafio foi uma forma que Deus encontrou de entregar bênçãos assim extraordinárias. Assim também, esse desafio que Deus está colocando em nossas vidas, para que nós possamos manifestar ainda mais o fruto do Espírito, manifestar a virtude do amor, manifestar a virtude da paz, da paciência, da mansidão, da delicadeza, do domínio próprio, sazão de Jesus, a bondade, a alegria, a fidelidade, para que Ele possa não só mudar a nós mesmos, mas nos entregar bênçãos infinitas. Eu acredito muito que você nessa noite vai sair impactado pelo poder de Deus. Acredito tanto que você vai começar a ver situações na sua vida como desafios mesmo. Algo que você tem coragem e não desânimo. Algo que você tem coragem para vencer, porque de Deus te fez um homem e uma mulher guerreira. Deus não te fez um homem para ficar escondido numa caverna, não. E aqui nós vamos agora falar um pouquinho mais desse fruto do Espírito. Eu, Rafael, preste atenção, faça o mesmo aí na sua casa. Já aproveita, se você não deixou o nome aí de pedido de oração, deixa seu nome, porque a gente vai orar para você ou para outra pessoa que você colocou seu nome no final dessa live, tá bom? Deixa eu fazer uma dinâmica aqui e você faz essa dinâmica aí também, tá bom? Bom, ao longo da nossa live a gente falou do fruto do Espírito e das suas virtudes, certo? Então eu vou estar perguntando para você, Fernanda, dessas virtudes que nós citamos, essas 9 virtudes, no passado seu, qual delas você pode estar destacando e pode estar falando para nós aqui, até trazendo como exemplo também? Olha que pergunta profunda. Então, minha gente, quem sabe meu testemunho, sabe que eu tive endometriose, né? E a endometriose é uma doença que faz com que a mulher tenha a menstruação, não pela via natural, mas dentro do útero, e casos mais graves ela tem nos olhos, e foi o meu caso. E eu já tenho o batismo do Espírito Santo, mas não estava tendo aquela comunhão mesmo com Deus, sabe? E aí Deus tinha permitido essa doença na minha vida, da qual eu recorria a médicos. Eu fiquei 3 anos no deserto. Eu recorria a médicos. E assim, parecia assim, que Deus tinha fechado assim a porta assim, do médico, assim, ó. Eu tinha acesso ao médico, mas não dava certo os tratamentos. E aí eu tinha entendido que Deus estava querendo que eu buscasse a Ele, que eu despertasse a fé, que eu despertasse a paz, porque nessa situação que eu estava, eu tinha acabado desenvolvendo depressão. Né? E assim, quando a gente tá na depressão, a gente não encontra paz, né? Nossos pensamentos ficam confusos. E eu estava assim. E às vezes eu falava assim, mas Deus, o Senhor permitiu essa doença na minha vida, até que fala, né? Endometriose. Essa endomonstra na minha vida. Parece que para mim é o fim. Né? E eu fugi para a caverna. Fui com
fugir pra velho. Mas aí Deus começou a trabalhar. Deus começou a fechar as portas do médico, eu ia nos médicos, dava tudo errado, remédio errado. Por 2 vezes eu quase morri. Assim, foi difícil, sabe? Até que o Senhor começou a falar isso no meu coração. Sou eu que estou fazendo isso para que você venha recorrer mais a mim. Então eu recorri mais a Deus. Eu tive mais fé, sabe? E eu fui curada. Hoje eu faço tratamento de manutenção. Eu tive um ovário, uma trompa removida por conta da endometriose, que ela acabou dando um tumor benigno no meu ovário. Gente, foi um momento assim de desespero, sabe? Eu pensava assim, gente, é meu fim. Mas aí eu vi a mão assim de Deus assim, ó, me levantando. E Deus está te levantando nesse momento, viu? E esse é o testemunho assim que eu tenho, que foi o desafio que Deus me permitiu passar, né? Para que eu desenvolvesse ali a paz, a virtude da paz, a virtude da fé. E olha, qual foi assim a recompensa? Que eu recebi a cura, mas a medicina diz que não existe cura de endometriose, né? Hoje eu faço os exames e os exames dão todos normais. Quem é da medicina, como eu sou enfermeira, sabe que não tem cura. Os médicos até falaram para mim, olha, sua caso é tão grave que você pode fazer uma cirurgia para retirar todos os órgãos, né? Produtor, que seja o ovário, as trompas, o meu útero. Imagina o desespero. Eu só falei assim, não, Deus não me fez, não me deu útero, não me fez mulher, sabe, para eu arrancar. Eu não aceito isso. E eu comecei a fazer uma campanha de oração junto com a minha mãe, já falecida. E fui. Às vezes no começo eu não via tanto, sabe? Aquela sementinha, né? Assim, aquela sementinha do grão de mostarda estava pequenininha, mas na verdade estava menor que o grão de mostarda no começo, né? Menor que o grão de mostarda. A palavra diz assim, que só a fé for de um grão de mostarda, ou seja, no tamanho de um grão de arroz, né? E aí Deus fez com que ficasse um grão de mostarda, que fosse ficar um pouquinho maior. E Deus pôde agir. E Deus vai agir também na sua vida. Por mais que a sua fé esteja menor que um grãozinho de mostarda, um tamanho menor que o de arroz. Se você tiver assim a fé, a esperança, buscar ter mais comunhão com Deus, você vai ver. Sua fé vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Aí você vai falar assim, meu Deus, essa sou eu mesmo? Sabe? Aí você fala, é eu mesmo. Agora, Rafa, você me fez uma pergunta, né? Qual foi o desafio que Deus permitiu na minha vida? Uma pergunta aí profunda, né? Para que eu pudesse manifestar o fruto do Espírito, né? Tendo mais comunhão com Ele. E eu te pergunto, lá no passado, como é que foi para você isso? Bom, o exemplo que eu posso estar trazendo o meu pai, ele sofreu um acidente há uns anos atrás, faz uns 5 anos atrás. Ele trabalhando numa obra, ele estava fazendo um conserto, acho que de uma telha, de uma casa de um cliente. E no dia acho que estava chovendo, eu não sei o que aconteceu, ele estava em cima de um andaime e ele acabou caindo desse andaime. Não se sabe hoje se ele cochilou, se ele se escorregou, sabe, na situação. E ele caiu, acabou batendo a cabeça, acabou indo para a UTI e foi uma situação muito complicada, porque assim, você olhando assim, você fala, não tem mais jeito, né? Porque você vê a situação dele, a cabeça estava cheia de sangue, sabe, uma situação muito grave. E naquele momento eu não era convertido, sabe? Eu ia na igreja de vez em quando, minha mãe que era convertida, assim, eu e meus irmãos, assim, a gente ia de vez em quando, domingos, assim, sabe? E depois daquele momento que eu vi meu pai naquela situação, eu falei, meu Deus do céu, eu assim, o que eu posso fazer? É uma situação tão delicada, assim, e eu precisava ser forte, apesar de parecer assim, mas é uma situação que abala muito, assim, sabe? E eu precisava ter o domínio próprio comigo, né? Ter a tranquilidade também na situação, porque envolvia não somente eu, mas também toda a minha família. E uma situação dessa, assim, te abala. O seu chão cai, acaba. Parece que você está caindo num buraco sem fundo. E eu sei que nessa situação acabou que eu comecei a ir na igreja.
aqui da minha cidade, daqui de Campinas, comecei a ir. E aí eu comecei a ir sempre com a minha mãe, falei, não mãe, vamos ir na igreja e tal. E de quarta, sexta, domingo a gente ia. Até que um dia o pastor, que era da igreja, ele perguntou quem queria se entregar para Cristo e tal. E eu fui lá e aí eu comecei a fazer crescer a minha fé, sabe? Começar a orar, porque eu não aceitava ver a situação do meu pai numa cama de hospital, numa UTI, sem saber o que ia acontecer e quantas vezes eu chorei, sabe, por essa situação. Mas eu busquei, junto com a minha família também, tá mudando isso, né? E graças a Deus a situação passou, já passou 5 anos, 6 anos já. Meu pai se recuperou, ainda tem que tomar uns remédios por conta da situação toda, mas você vê hoje ele como ele está, e antes a situação que teve, você fala, meu Deus, é um milagre. E quantas pessoas na igreja até falam, nossa, isso é um milagre, porque que não era para você estar aqui mais, sabe? Mas e as pessoas veem, é um milagre, Deus agiu na vida. Então, assim, a partir daquele momento eu procurei e começou a crescer mais a fé, assim, em mim. Num momento de dificuldade, num momento de desespero. E Deus fez eu crescer nessa parte da fé, sabe? Em mim. Bonito testemunho, né? Ele teve o pai dele, ele tá contando aqui, que o pai dele teve um traumatismo craniano, de uma forma assim que era para ele não sobreviver, fatal. E ele sobreviveu e ficou sem sequelas, assim, né? Ele só tem que tomar um remédio para que ele não venha assim ter convulsões, é isso, Rafael? É isso. Mas ele ficou sem sequelas, é o que Deus faz. Se a gente tem fé, Deus opera milagres. Né, Rafael? Isso. Bom, falando do passado, vamos falar por agora, pro presente, dessas virtudes aí. Um exemplo para nós? Certo. Essas virtudes, um exemplo para nós no passado ou no presente? No presente, agora no presente. No presente. Bom, no presente, vamos dizer assim, que é mundial, né? A Covid-19. No começo, eu fiquei com medo. Eu ficava assim, tensa de sair de casa. Mas aí, eu comecei a parar para pensar mesmo sobre isso. Falei assim, para um pouquinho. Como que seria a atitude de Jesus? Como seria a atitude daqueles outros homens, pais da fé, agora, sabe? Então, fiquei assim, o nosso pastor, ele fala muito sobre isso, né? Para que nós não venhamos nos acovardar, né? Uma Covid-19 ou qualquer peste que se apresentar no mundo. Então, assim, é um grande desafio a Covid-19, né? E ela vem, assim, para trazer o quê para nós, assim, de exemplo? Que nós devemos ter domínio próprio, que nós devemos ter a paz, que nós devemos também ter o amor, né? Porque a Covid-19, ela faz com que a gente fique mais unido das pessoas. Então, o amor, a bondade, né? A alegria, a fé. Praticamente, se a gente for ver, quase todo aquilo o fruto do Espírito inteiro, né? Quase todas as virtudes do Espírito. Então, assim, por mais que a Covid-19 ela esteja nessa situação, nós devemos combatê-la com o fruto do Espírito, né? Ela foi algo assim que é bíblico, está em Apocalipse, né? Apocalipse 6, ela fala das pestes que Deus ia permitir sobre o mundo todo. Mas nós não podemos deixar que essa situação venha nos tirar a fé, venha nos tirar a paz, principalmente, tá? Olha, eu espero que o Espírito Santo tenha falado bastante aí no teu coração. Foi essa mensagem que ele bradou no meu coração, assim, diz assim, olha, tem que dar fruto do Espírito para mim. Eu vou dar para você bênçãos muito grandes, mas é necessário que você também dê a mim. O reino de Deus é soma, né? Então, assim, o que significa soma? Você tem que dar para receber, bem assim mesmo, tá? Mas você não estou dizendo dar dinheiro, né? Algumas pessoas ela acreditam assim, nossa, mas se eu der
uma oferta em dinheiro, eu vou alcançar a bênção de Deus. A não ser que o Espírito Santo fale com você, que seja uma campanha, alguma coisa assim, mas não, as bênçãos de Deus são gratuitas. O que Deus ele quer de tudo, mais que a gente venha assim ser mais que vencedores, que alcance as promessas deles aqui na terra, de tudo que ele quer, é que a gente tenha a personalidade dele em nós, tá bom? Eu vou assim pedir para que você nesse momento venha estar orando junto conosco. Vamos estar orando por vocês que estão aí acompanhando a live conosco até agora, tá? Deus abençoe grandemente vocês. Vamos orar? Eu vou colocar minha mão assim em direção ao celular. Vocês, se vocês quiserem, façam o mesmo, tá bom? Santo e poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, por ter falado conosco durante essa noite. Papai, enche nossos corações de coragem, de ânimo. Não deixe, Senhor, que nós venhamos fugir das situações. Não deixe que nós venhamos fugir para a caverna. Aquela situação, Pai, que faz com que a gente fuja da realidade. Tire de nós o medo, tire de nós a angústia. Pai, faça com que nós venhamos ver que muitos desafios que o Senhor coloca em nossas vidas é para nos entregar bênçãos, é para ver que nós venhamos ser pessoas parecidas com Jesus. O fruto do Espírito veio para nos transformar, ter a tua personalidade, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar o fruto do Espírito. Ajuda a ter a fé, ajuda a ter a paz, ajuda a ter a alegria. Ajuda, Senhor, a ter a mansidão. Ajuda, Senhor, a ter delicadeza. Ajuda, Papai, a ter o domínio próprio. Ajuda, Senhor Jesus, a ter fé. Ajuda-nos, Senhor Jesus, porque precisamos e necessitamos muitíssimos do seu amparo. Pai, se estamos passando agora por situações que os nossos olhos são difíceis, que até mesmo pessoas dentro de nossas casas querem o nosso próprio mal, Senhor, venha colocar um ano novo em nossas vidas. Venha avivar, como diz em Abacuque 3, aviva no Senhor durante os anos. Aviva no Senhor. Enche-nos da tua fé, da tua coragem, da tua paz, do teu amor. Pai, nos capacita, Senhor Jesus, para alcançar as promessas que o Senhor tem para nós. São promessas, Senhor Jesus, que o Senhor viu em nós capacidade para alcançar antes mesmo de nós. Nós não somos, Pai, pequenos. Em tua presença somos grandes. Somos guerreiros. Pai, eu creio que o Senhor transforma toda maldição em bênção, toda tristeza em alegria. Senhor Jesus, transforma nesse momento, Pai, toda maldição que está na vida dessa pessoa em bênçãos. Senhor, transforma, Senhor Jesus, toda situação contrária, Pai, em um destravar na vida dela. Destrava, Senhor Jesus, tudo o que está impedindo. Em o nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da tristeza, da angústia. Eu mando embora agora. Sai angústia, sai depressão, sai toda doença do corpo, todo espírito da enfermidade sai agora. Eu te mando embora, espírito maligno que veio para trazer a doença na alma, que veio para trazer a depressão, que veio para trazer a doença no corpo. Em o nome de Jesus, sai. Em o nome de Jesus, Senhor, eu venho pedir que o Senhor venha trazer a prosperidade na vida dessa pessoa. Papai, abençoa a vida dessa pessoa, Pai, livre-a, Senhor, e a proteja em todo mundo. Senhor, nós te agradecemos e oramos pelas suas bênçãos e por ter nos ouvido. Amém. Amém, meu Senhor. Que Deus venha agir, meu Deus, na vida dessa pessoa que acompanhou esta live. Meu Deus, que as virtudes, meu Pai, que nós citamos aqui, que a Tua palavra fala, meu Deus, venha entrar na vida dessa pessoa, que essa pessoa comece a buscar, meu Deus, ter o fruto do Espírito Santo em suas vidas. Ó Pai amado, vem sobre esta vida, sobre esta casa, meu Pai, que talvez esteja em ruína, esteja em desespero. Meu Deus, que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua potência em mão sobre a vida e arranca todo o mal dessas vidas, dessa casa. Em nome do Senhor Jesus, venha abençoar, meu Deus amado. Venha abençoar essa pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em tudo aquilo que ela for fazer, em tudo, todos os Teus bens, a sua família, meu Deus. Venha agir
Esteja meu com Deus, sobre ela, essa Senhor, vida, dando em nome do força. Senhor Jesus, meu Pai. Sei que, meu Deus, como Davi, meu Deus, no momento de desespero, venha clamar ao Senhor, meu Pai. Venha clamar sempre a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em todos os momentos. Venha, meu Pai, com Teu poder, com a Tua unção, que essa pessoa esteja sempre presente na Tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor amado. Oh, meus queridos, eu quero agradecer grandemente por todos que nos acompanharam até agora, tá? Que Deus assim abençoe, mas abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Vocês são preciosos para Deus, preciosos para nós também, porque, olha, ficou aqui nos ouvindo. Vocês são assim, Deus os ama tanto, vocês são para Deus uma joia valorosa, tá? Que Deus possa estar assim sobre vocês, derramando a paz dele e o amor dele, tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima. Deus abençoe ricamente. Um forte beijo e um abraço. Jesus é a nossa rocha, hein? Olha só, aqui, ó. E Jesus é nosso escudo, Salmo 18, hein? Tchau, tchau, fica com Deus, um beijão. Tchau.